Vamos ler inicialmente versículo 1 ao versículo 3. Um dia Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: venha, vamos até a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém ele não contou isso ao seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romanceira de Migron, em Migron. E o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Nós chegamos, meus irmãos, a esse capítulo que é a continuação daquela cena do capítulo 13, quando muitas pessoas, eles começam com uma vitória sobre uma guarnição dos filisteus. Isso provoca a ira dos filisteus e eles voltam com um grande exército. Os números são imensos comparados com o número de Israel. Eles vêm com carros, você observar o capítulo 13, verso 5, diz 30 mil carros de guerra, 6 mil cavaleiros. E havia 3 mil pessoas, 3 mil soldados com Saul e Jonatas no início do capítulo 13, e é o que é mencionado aí no versículo 2 e ali versículo 2 e versículo 3. Mas à medida que esse grande exército dos filisteus se aproxima, porque eles vão retaliar essa vitória que Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus, vem com um exército, imagine 30 mil carros, eles têm 3 mil soldados e vem 30 mil carros. Imagine se vem 30 mil carros, vem em torno de 100 mil soldados. Muitas pessoas, o capítulo 13 diz que muitas pessoas cruzam o rio, vão para outra cidade. Algumas pessoas entram nos buracos, né? A descrição do capítulo 13, verso 6, verso 7. Alguns vão para o cemitério, vão para os túmulos se esconder. Alguns vão cruzar a cidade, alguns vão para as cavernas. E fica esse número reduzido de 600 soldados. A situação já era difícil, agora está muito mais difícil, apenas 600 soldados, e o texto ainda diz no versículo 7 que aqueles que ficaram, eles ficaram com medo. São 600 soldados, um número muito reduzido, mas eles ainda estão tomados de medo. Agora, como eles vão reagir diante dessa cena de milhares de soldados, de filisteus, com carros, com cavaleiros, e eles sendo apenas 600. Uma das características, meus irmãos, que a gente vai vendo no primeiro livro de Samuel é que existe a marca de um pedido que foi motivado em anseios carnais. O povo queria um rei segundo o padrão do mundo, e Deus dá a eles um rei covarde, que depois ele é mudado para ser um homem de guerra, mas a princípio, no momento da escolha dele, ele se esconde no meio da bagagem. Apesar de ser forte e ser bonito, ele satisfazia os olhos do povo segundo os padrões do mundo, mas ele não era aquele homem que tinha um vigor diante de Deus. Os relatos que vão se mostrando em 1 Samuel, até nesses episódios em que Saul comete algumas atitudes corretas, nós vamos ver que no meio desse contexto, até que Deus levante um homem, um servo que representa Cristo, segundo o servo do Senhor, que tem o seu coração temente ao Senhor, que vai ser Davi. Nós vamos ver até nesses momentos de virtudes a mancha da imperfeição, a mancha desse retrato o povo pede um rei não conforme o padrão do Senhor. Ainda que esse rei comete algumas coisas corretas, ele também vai ter a mancha da imperfeição. Aqui, a atitude correta no meio contrastando com aquele cenário do capítulo 13, que é aquele tema que nós estamos continuamente falando, né? A covardia de muitas pessoas. Começa com Saul, no meio do povo, eles estão com medo, eles são covardes. Aqui existe uma pessoa que age de modo diferente. Jonatas, ele se propõe, mesmo sendo minoria, mesmo tendo um grande desafio, ele tem uma ideia de ir
Ele chama o escudeiro para atacar uma guarnição. E lembre-se que toda a confusão foi gerada no capítulo 13 por causa dessa atitude de Jonatas de lutar contra os inimigos. Lutar contra os inimigos não era algo errado em si. Nós vimos lá no capítulo 10 que Saul, cheio do Espírito, Deus o fez ele ser levantado para ele lutar contra os filisteus, porque era o que ele deveria fazer, e não se acovardar como aqueles homens que disseram: podem vazar o meu olho, que eu vou fazer aliança com vocês. Era exatamente essa atitude que o Senhor esperava que ele fizesse. Mas no meio desse relato nós temos as manchas, ainda que a virtude dele ir, querer lutar contra o inimigo, a mancha de uma cena, de um contexto que desagrada ao Senhor. Um elemento aqui é o elemento da independência, o elemento da rebeldia. Isso já foi pontuado, Saul já foi repreendido no capítulo 13 por Samuel, porque ele cometeu, ainda que ele apresentou argumentos, ele cometeu a loucura de oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele imaginou que ele era independente, Samuel não estava chegando, e agora não importava a lei do Senhor, não importava aquilo que o Senhor estabeleceu. Eu preciso fazer para resolver essa saída desses soldados, eu preciso fazer o sacrifício, então se Samuel não está aqui, eu vou fazer o sacrifício ao Senhor. E ele comete isso que Samuel diz em nome do Senhor, que aquilo ali foi uma loucura, e que Deus iria tirar o reino dele, ele não mais seria o rei. Deus iria punir ele por causa daquela loucura, porque ele quis agir independentemente segundo os seus próprios termos. A gente vai ver esse elemento da independência. Ainda que, assim, essa informação, para você entender esse contexto do versículo 3, você tem que voltar lá àquela cena do início de 1 Samuel. Você lembra que o livro começa com um sumo sacerdote que estava vivendo equivocadamente diante do Senhor, e que tinha 2 filhos que cometiam loucuras em Israel, e que Deus havia punido. Deus levanta Samuel para tirar aquele sacerdote, coloca Samuel como um homem ali, como profeta do Senhor, e Deus havia dito que iria tirar aquela família sacerdotal. A cena de quando os 2 filhos de Eli vão para a guerra e levam a arca, e alguém volta com a informação de que eles haviam morrido, e naquele mesmo momento o sacerdote cai da cadeira para trás, quebra o pescoço e morre. A sua nora estava grávida e ali ela tem um filho. É exatamente esse que é mencionado, esse versículo 3, e acabou. Mas diz que, veja, Aías, filho de Aitube, irmão de Cabô, filho de Finéias. Finéias era aquele que cometia as loucuras no tabernáculo, que roubava carne, que se deitava com as mulheres que serviam no tabernáculo. Aquele que Deus repreendeu ali por causa desse. E o filho dele que nasceu no dia da sua morte, aí acabou. E aí tem outro filho, Aitube, é o que está trabalhando nesse período. O ponto, meus irmãos, é que o texto está dizendo para a gente: olha, ainda não chegou o momento em que Deus vai fazer a limpa. Deus está operando, derramando alguns eventos de graça e misericórdia, mas Deus já disse que vai tirar essa família sacerdotal e vai tirar também esse rei que disse no capítulo anterior. É um contexto ainda, não um contexto como nós teremos nos dias de Davi, onde a mão do Senhor vai derramar graciosamente, mas ainda no meio das virtudes nós temos essas manchas da imperfeição. Mas o primeiro ponto aqui, do verso 1 ao verso 3, é essa coragem de Jonatas. Isso deve ser certamente tido como virtude, porque é o contraponto a essa grande ênfase contínua dos capítulos anteriores, de que as pessoas não estão assumindo a sua responsabilidade, não estão indo para a guerra, estão se acovardando, estão deixando de cumprir a sua responsabilidade. E Jonatas, ele diz ao seu escudeiro: venha, vamos até a guarnição dos filisteus que está do outro lado. A coragem daquele que poderia, como filho do rei, até se esconder, como alguns fazem ao longo da história, mas ele, como filho do rei, ele vai à frente da batalha, ele vai assumir a responsabilidade, ele vai lutar,
fazendo ali certamente aquilo que é a vontade do Senhor. Mas a mancha da imperfeição, e é uma das ênfases do capítulo, é que ele faz isso como uma obra independente. O versículo 1 no final diz: porém ele não contou isso ao seu pai. E o narrador ele quer enfatizar isso. No final do versículo 3 ele diz: o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Isso vai gerar um problema ainda no capítulo 14. Saul vai fazer um voto e Jonatas vai terminar sem saber o voto, porque ele não estava no meio do povo, ele havia saído escondido, e ele vai comer quando Saul havia dito que ninguém poderia comer, e na ignorância ele vai se colocar numa posição de problema com o seu pai. Ele teve uma motivação que ele queria lutar contra o inimigo, ele queria ter coragem, mas ele queria fazer independente da liderança do rei, independente do povo saber. O que é isso, meus irmãos? O que é essa caminhada de vida, de nós vivermos, de nós querermos até fazer as melhores ideias, as melhores atitudes, mas não considerarmos a boa ordem, não considerarmos a maneira correta de fazer as coisas. Interessante que Saul, ele vai ter problema com Jonatas por causa das escolhas de Jonatas. Mas o que foi que Saul fez com Samuel? Ele não quis obedecer ao Senhor, não quis esperar Samuel para oferecer o sacrifício, ele quis ver uma vida independente e agora ele vai ver o seu filho tendo decisões independentes. O que é um lar onde esposas tomam suas próprias decisões a parte do marido, onde filhos querem viver sem considerar a liderança dos seus pais. Onde, perceba aí, esse é o ponto que o livro ele vai caminhar para trazer aquilo que Samuel, na segunda repreensão que ele vai fazer para Saul, mais adiante ele vai dizer: o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Ele não disse isso, mas é a mesma cena do capítulo 13, quando Saul ele quis fazer os seus próprios termos, os seus próprios caminhos. E o argumento de Saul no capítulo 13 é fazer para agradar a Deus. As motivações corretas quando nós queremos fazer projetos independentes. Esses projetos independentes, meus irmãos, eles são muito próximos de um coração rebelde, de um coração que não quer viver de acordo com a boa ordem, de acordo com aquilo que ele deve se fazer. Aí no versículo 2 e versículo 3 narra o contexto onde Saul estava com 600 homens e o cenário de uma família, sacerdotal que já havia sido dita pelo Senhor, que o Senhor vai certamente tirar. A Trindade, meus irmãos, ela para nós é um modelo de vida em comunhão, é um modelo para a nossa família, onde a vida do filho é satisfazer a vontade do pai, a vida do Espírito é aplicar a obra do Filho. Perceba que não existe uma separação na Trindade, três em um, um só Deus, mas os seus ofícios são exatamente não empreendimentos individuais. O que Jonatas quer fazer aqui ainda com boa intenção, ele quer fazer um empreendimento individual. Isso vai ter os seus problemas, vai trazer um ponto positivo certamente, mas vai trazer problemas para o meio do povo. E aí ele vai abrir mais, agora verso 4 ao verso 10, é a apresentação do seu projeto. Um diálogo que ele vai ter com o seu escudeiro, o contexto e o diálogo. O versículo 4 diz: entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, havia um penhasco íngreme de um lado e outro penhasco íngreme do outro lado. Um se chamava Bozés e outro Sené. Um deles se erguia ao norte, diante de Miquimás, e o outro ao sul, diante de Geba. Eles querem, o narrador ele quer destacar
a coragem desse homem, o que ele está disposto a fazer para o bem do povo, para derrotar os inimigos, não se acovardando, mas enquanto alguns cruzaram o rio, enquanto alguns se esconderam, ele está colocando a sua vida em risco, passando por um penhasco para lutar com a guarnição em maior número. Precisamos, ainda que as virtudes manchadas pela imperfeição, nós precisamos destacar que aqui é uma virtude, no sentido de ele tentar fazer o bem para o povo, ele servir o povo, ele fazer aquilo para preservar a vida das mulheres, das crianças, ele lutar contra os inimigos que querem tomar os bens, diferente daqueles egoístas que olharam para a sua própria segurança e se esconderam nas cavernas, nos penhascos, se esconderam nos cemitérios. Ele se coloca ali para servir. E, meus irmãos, a nossa vida, nós encontramos a alegria no viver quando nós entendemos que nós fomos chamados para sermos imitadores de Cristo, para sermos servos. Qual é o modelo da vida de Cristo para nós? Ele veio para servir, ele veio para ensinar, para nos salvar, para dar a sua vida em nosso favor. Ele veio não para ser servido, mas para servir, para nos dar esse modelo. E aí quando ele ensina aos pais, quando ele ensina aos maridos, ele diz exatamente essa aplicação, que Cristo é o nosso modelo. Quando nós nos casamos, nós temos uma missão de servirmos as nossas esposas, nós vamos ser provedores, nós vamos trabalhar com afinco para dar o melhor para ela. Quando nós somos pais, nós nos esforçamos, nós não temos tanto tempo livre, porque agora nós temos que ensinar os nossos filhos, nós temos que cuidar, nós vamos muitas vezes não nos alimentarmos, ter um almoço, uma refeição completa, porque a gente precisa cuidar do nosso filho, dar o alimento para ele, dar um banho nele, cuidar dele. Nós vamos nos cansar, nós vamos nos afadigar, mas é exatamente isso para o qual o Senhor nos chamou, para servirmos. Nós vamos na igreja servir aos irmãos, nós vamos trabalhar na igreja, nós vamos servir os nossos irmãos quando eles estiverem necessitados. Quando nós estivermos fazendo isso, meus irmãos, nós estamos fazendo o propósito pelo qual Deus nos chamou, que é servirmos imitando a Cristo. O mundo quer nos ensinar que o modelo da vida, uma vida feliz, é uma vida centrada em si mesmo. Por que um jovem casal pensa, por que eu vou ter filho? Se filho vai me tirar o sono, se eu vou ter que acordar na madrugada, se eu vou ter mais gastos, se eu vou ter... Qual é o propósito nisso? Eu não vou poder ter o meu tempo livre para viajar quando eu quero, assistir o filme quando eu quero, porque agora eu vou ter que viver uma vida para servir. E as pessoas não encontram alegria nisso, porque a vida nelas, o propósito na vida é uma vida egocêntrica, uma vida centrada em si mesmo. E quando uma pessoa dessa tem um filho, ela entra em crise, porque ela não consegue contemplar a vida, ela não foi preparada para isso. Ela fica desesperada, porque ela não consegue ter uma vida em que ela tem que servir. E ela acha que a alegria é exatamente uma vida centrada em si mesmo, mas, meus irmãos, não existe coisa melhor do que nós imitarmos o nosso Redentor. É aí onde nós vamos encontrar alegria. Quando nós servirmos, nós dermos o nosso melhor para nosso esposo, nossos filhos, nossos cônjuges. Quando nós nos trabalharmos para o bem da igreja, para o bem dos nossos irmãos que estiverem passando por dificuldade. E nisso Jonatas, ele faz algo que é uma virtude, quando ele coloca a sua vida em risco para o bem do seu povo. Ele vai passar por um penhasco, há 2 versículos que são agora um detalhe histórico para mencionar como foi perigoso essa empreitada. Ele quer enfatizar porque ele quis servir, ele quis dar a sua vida. O versículo 6 diz: Jonatas disse ao seu escudeiro, venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. O diálogo ele trabalha muito com isso, a virtude
com a mancha da imperfeição. Aqui mais uma cena de virtude, porque ele olha para o desafio e ele olha e ele não se amedronta diante daquele poderio militar do inimigo, porque ele tem algo muito forte no seu coração, é o tamanho do poder do Senhor. Não é que ele está alheio da realidade. Ele chama o seu escudeiro e diz: olha, vamos até a guarnição desses ímpios, esses incircuncisos, esses homens que não têm aliança com Deus, esses homens que não têm aliança com aquele que é o Senhor dos exércitos. E ele diz, como um homem temente: talvez o Senhor nos ajude. Talvez o Senhor nos ajude, porque certamente o Senhor não é obrigado, meus irmãos, a fazer aquilo que está em nosso coração, até quando nós queremos servir ao Senhor. Até quando nós queremos dar o melhor para o Senhor, nós oramos ao Senhor. E na nossa leitura sobre as perguntas do catecismo que nós lemos aqui na liturgia, como deve ser a nossa oração ela não pode ser arrogante. O nosso coração, ele precisa se colocar diante de Deus como uma pessoa que está temendo ao Senhor. O nosso trato com Deus não é um trato de pessoas que exigem de Deus. Nós suplicamos ao Senhor. O Senhor é aquele que está acima de nós. E nós, como servos, nós colocamos dessa maneira diante do Senhor. E essa perspectiva é uma perspectiva tão necessária, meus irmãos, em nossos dias. Quando as pessoas querem colocar como ato de fé o decretar diante do Senhor, o exigir diante do Senhor. E Jonatas traz mais um elemento de virtude quando ele dialoga e diz: essa é uma percepção da soberania de Deus muito clara. Eu sou salvo pela graça, eu sou servo do Senhor, mas talvez o Senhor ouça a minha oração, talvez o Senhor faça aquilo que eu desejo. O Senhor não é obrigado. O Senhor não é o nosso servo. O Senhor não é aquele que, ao dialogarmos com Ele, nós decretamos e Ele atende os nossos decretos. Ele é o soberano. Diante dEle nós apresentamos as nossas súplicas. Nós colocamos os nossos anseios. E talvez, se for da vontade do Senhor, Ele nos atende. O conceito que está muito claro no coração de Jonatas, a sua fé no poder de Deus, quando ele diz: porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Jonatas tem uma teologia aqui muito correta nesse sentido, sobre a soberania de Deus como aquele que controla a história. Não são as circunstâncias que podem nos causar terror, a aparência de um exército poderoso que tem de fato poder para destruir a minha vida, o meu povo, e de fato é muito mais poderoso do que a minha própria vida. Jonatas não coloca a força na sua espada, a sua fé está no poder de Deus, ele crê na soberania de Deus, ainda que ele tenha claramente a verdade no seu coração de que Deus não é obrigado a fazer isso. Mas ele diz: nada pode impedir o Senhor. Não há nenhuma dificuldade na vida que possa não ser tirada pelo Senhor. Não há nenhum obstáculo, não há nenhum gigante que seja tão poderoso para impedir o Senhor de livrar, com muitos ou com poucos. Não é a circunstância terrena, a circunstância secundária que determina o final, mas é a soberania de Deus. Que Deus, que é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele quer e como quer. Aí a mancha da imperfeição. Versículo 7. Então o escudeiro disse: faça tudo o que estiver em seu coração. Eu estou com você e farei o que você decidir. Tem um profeta na Bíblia que ele, a primeira vez que ele aparece é uma atitude correta, Natã, quando ele vai repreender Davi. Mas no final da história de Davi, esse profeta Natã, quando Davi, no final da sua vida, já restaurado a comunhão com o Senhor, ele estava em comunhão com Deus, andando bem com Deus. Em 2 Samuel, capítulo 7, ele chega para o profeta Natã e ele diz:
Eu estou com um projeto de fazer um templo para o Senhor, para que nesse templo nós possamos adorar. Eu tenho uma casa que é um palácio, mas Deus não tem uma casa e eu quero construir essa casa para o Senhor. Parece um projeto extraordinário. Um projeto que não é motivado na carnalidade, mas ele queria fazer algo para a adoração. Ele chega para Natã para dizer isso e Natã diz rapidamente, 2 Samuel 7, faze tudo o que está no teu coração. E Deus vai ao profeta e diz, por que você disse isso? E Deus condena todo aquele projeto de Davi e diz, você não tem capacidade, você não pode fazer isso, eu não autorizo, porque isso não veio de mim, veio do seu coração, e você não está habilitado para fazer isso. O seu filho vai fazer isso, mas você não pode fazer isso, porque você tem muito sangue nas suas mãos. Qualquer que seja, meus irmãos, a motivação, a maior loucura que nós podemos dizer para uma pessoa, ou dizer para nós mesmos, é dizer o seguinte, faça tudo o que está no seu coração. Seu projeto parece bonito, seu projeto parece algo piedoso para fazer a vontade de Deus, mas se nós quisermos destruir as nossas vidas, deixa o teu coração guiar a tua vida. A palavra de Deus diz que nós devemos seguir a vontade do Senhor. E nesse processo, muitas vezes nós vamos renunciar a nós mesmos, renunciar ao anseio do meu coração. Imagine, meus irmãos, se cada um de nós quiser fazer tudo aquilo que o nosso coração deseja, nós seremos os nossos senhores, nós seremos a divindade e o adorador. Nós seremos idólatras de nós mesmos, porque aquilo que me rege é o meu coração. Aquele escudeiro queria agradar aquele a quem ele servia e ele disse algo que era exatamente o que Jonatas não estava ouvindo. Jonatas, pondera no que você acaba de dizer. Será que isso é a vontade de Deus? Será que você não precisa consultar o seu líder, que é o rei? Será que você vai fazer tudo aquilo ainda que você imagina que esse projeto é um projeto bom, mas será que é o melhor para a tua vida? Fazer aquilo que está no teu coração? Muitas vezes a melhor coisa que nós vamos fazer, meus irmãos, em nossas vidas é não seguir o nosso coração. A nossa jornada não é seguir o nosso coração, mas o bom caminho é seguir a vontade do Senhor. E no nosso caminhar nós vamos trabalhar para mudar os desejos do nosso coração. Quando nós somos confrontados com a verdade, o nosso coração ele está indo por um caminho. E nós, ao ouvirmos a verdade, nós dizemos, Senhor, eu quero confessar as minhas faltas, eu quero que o Senhor mude esse anseio do meu coração, porque o meu coração está desejando um caminho que vai me trazer prejuízo. É contra a tua vontade. Há caminhos que aos homens parecem retos, mas não são agradáveis ao Senhor. Esse é o mundo que nós vivemos. As pessoas querem dizer para as outras, né? Não existe certo e errado. Faça aquilo que está no seu coração e vive em paz, né? Não fique se acusando, não fique se condenando. Mas o homem foi feito à imagem do Criador. Existe uma voz que grita lá de dentro, pesando a consciência, ferindo a consciência de todo aquele que tenta viver a parte da verdade, tentando achar alegria no seu próprio coração. Ele não vai encontrar paz. O retrato do livro que nós vamos ver é exatamente isso na vida de Saul, quando ele vai se apartar completamente de Deus e ele vai fazer tudo aquilo que está no seu coração e ele vai entrar em crise e ele vai chamar um músico. Porque no meio da minha crise talvez eu vou colocar uma música, porque eu vou resolver uns problemas com a música. Uma boa melodia talvez vai acalmar o meu coração, mas não vai resolver o seu problema, porque ele vai viver em angústia profunda, porque ele decidiu viver conforme o seu coração. Versículo 8, agora até o versículo 10, no meio desse empreendimento de coragem, com a mancha da imperfeição de um escudeiro que não quer auxiliar, essa mancha da imperfeição vai ter mais uma etapa, mais um elemento, porque ele
Jonatas não quer ter a palavra de Deus como fonte de revelação da verdade. Ele quer ser aquele que determina o meio pelo qual ele discerne o caminho que ele deve ir ou o caminho que ele não deve ir. Jonatas respondeu: então vamos atravessar na direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam. Se eles disserem assim, fiquem parados até que cheguemos perto de vocês. Então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subam até aqui, então subiremos, pois o Senhor nos entregou em nossas mãos. Isso nos servirá de sinal. Qual é o problema, meus irmãos, desse projeto? É que Deus estabeleceu o sacerdote pelo qual, nesse contexto da história da redenção, eles deveriam consultar o Senhor. Esse era o meio ordinário para consultar qual é a vontade de Deus. E o que é que o coração teimoso ao longo da história ele quer fazer? Eu tenho a minha própria maneira. Eu tenho o meu projeto independente. O povo nem sabia onde Jonatas estava. Ele não consultou o rei, ele não consultou o sacerdote. Ele foi conversar com o seu escudeiro, e esse escudeiro talvez era o escudeiro de Jonatas, porque ele tinha somente uma fala: faze tudo o que está no teu coração. Jonatas vai para esse empreendimento e ele diz assim: olha, eu vou estabelecer um meio para entender se é a vontade de Deus ou não. Eu vou me tornar visível àqueles homens, e se eles disserem fiquem parados, significa que Deus está dizendo que nós não devemos ir. Mas se eles disserem subam aqui, significa que o Senhor nos entregou em nossas mãos. Por isso que eu falei que é uma narrativa própria desse contexto, com virtudes, mas com mancha da imperfeição. A fala dele sobre a soberania de Deus, sobre talvez o Senhor nos dê vitória. O Senhor é poderoso, ninguém pode impedir o Senhor de nos livrar. Reflete, meus irmãos, uma fala sobre uma teologia correta sobre a soberania de Deus, sobre o Senhor não ser obrigado a nada a nós, a nossa fraqueza, mas o poder de Deus acima de tudo, e a convicção no poder de Deus. Mas agora manchado por um homem que acha que pode determinar os meios para discernir a vontade de Deus. Essa é uma mancha da imperfeição. Nós não podemos, meus irmãos, como muitas pessoas fazem hoje, estabelecer regras para identificar, como se Deus fosse obrigado a responder àquilo que nós criamos, aquilo que nós inventamos, aos modos que nós estabelecemos para discernir se acontecer esse evento, significa que é a vontade de Deus, e se acontecer aquele outro evento, significa que não é a vontade de Deus. Você não pode pegar essa cena que você vai ver logo adiante, verso 11 ao 15, como um pequeno recorte para entender que esse modelo do verso 8 ao verso 10 é algo aprovado por Deus, porque mais adiante Saul vai fazer isso e não vai funcionar. Ele vai começar a estabelecer regras para tentar ouvir a vontade de Deus, e sabe onde ele vai terminar? Consultando uma mulher que consulta os mortos, porque ele vai seguindo o seu próprio coração, seguindo a sua própria maneira. Existe nesse contexto um meio estabelecido por Deus, o sacerdote, que tem a palavra do Senhor, e quando o Senhor fosse falar de modo extraordinário, o sacerdote, aquele que era o mediador, ele deveria ser consultado para se ouvir a vontade de Deus. As pessoas falam tanto, meus irmãos, sobre a palavra de Deus sendo o poder de Deus. A Bíblia sendo a palavra de Deus, as pessoas, é algo recorrente no meio do meio evangélico. Mas o ponto, meus irmãos, é quanto nós realmente tratamos a Bíblia como palavra de Deus, quando nossos empreendimentos nós queremos estabelecer sinais, regras, indicadores que vão nos mostrar qual é o caminho A ou B que nós devemos seguir. É o que as pessoas estão fazendo isso. As pessoas falam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas quanto a Bíblia tem relevância, o quanto nós abrimos a Bíblia para ouvir a vontade de Deus, para rever os nossos caminhos, rever os nossos posicionamentos e mudar as nossas prioridades. Se nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós a tratamos como um livro qualquer, o nosso coração não absorveu que esse livro
é um livro distinto dos demais. É um livro que tem um ensinamento que vem do alto. Se na hora que eu vou discernir qual é o caminho que eu vou percorrer, uma decisão importante na minha vida, não é esse livro que eu digo que vem dos céus, mas é a minha metodologia para eu discernir se eu vou para o caminho A ou para o caminho B. Eu falo que ela é a palavra de Deus, mas o meu coração não absorveu essa verdade. Na prática, os meus caminhos, os meus métodos, eles são eles que eu vou usar para tomar as minhas próprias decisões. Mais uma vez, a marca da independência são os meus métodos. Eu não preciso consultar o sacerdote, eu não preciso consultar o rei, eu não preciso consultar a Bíblia, eu vou pelo meu próprio caminho. A marca da independência. E aí nós temos a terceiro momento do texto, verso 11 ao verso 15, que é a execução. Verso 11 diz: quando os dois se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, eles disseram: eis que os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Os homens da guarnição disseram a Jonatas e o seu escudeiro: subam até aqui e nós daremos uma lição em vocês. Aqui nós temos a arrogância dos ímpios. Os ímpios, eles olham para hebreus, dois homens saindo dos penhascos, e sabiam muitas pessoas que estavam escondidos no meio dos penhascos, e eles olham para aquele movimento, não entendendo que são pessoas que estão ali para lutar. Eles olham para aqueles como homens covardes, porque eles são arrogantes, eles se acham superiores. Eles olham para aqueles homens e eles dizem: subam até aqui a nós e nós daremos uma lição a vocês. Obviamente, o texto vai dizer que são 20 pessoas nessa guarnição. Está se aproximando 2 pessoas. A cena é uma cena de uma luta muito difícil. Vai dizer que é tão íngreme que Jonatas ele vai subir engateando. Imagina uma montanha bem inclinada e ele subindo engateando. A posição de quem está em cima é muito favorável para a luta. Tanto que quando for a lutar, o escudeiro de Jonatas ele não vai estar nem ao lado. O texto vai dizer que ele vai ficar atrás. Então praticamente Jonatas ele vai enfrentar esses 20 homens numa posição quase que engateando, numa posição muito difícil, e aqueles homens ímpios, eles se sentem superiores, eles se sentem vitoriosos, e eles desprezam aqueles que procedem do penhasco. Jonatas, a arrogância dos ímpios, meus irmãos, é um retrato de um povo, de uma sociedade que não confia na graça de Cristo. É uma sociedade que tem um fundamento, que é o fundamento do mérito, é o fundamento... alguém já disse que existem dois tipos de religiões no mundo. Existem muitas religiões, mas nós podemos agrupar em 2 únicas religiões no mundo, onde de uma religião procedem todas as outras. É a religião do mérito. É a religião de um homem que confia nas suas obras, no seu poder, como se pelo seu poder, pela sua força, ele pudesse vencer. E é nisso que os homens esperam ser aprovados por Deus diante do julgamento final, porque ele olha para o vizinho, ele se compara com o vizinho, ele se sente superior. Eu posso ser até imperfeito, mas eu sou melhor do que as outras pessoas. Eu faço boas obras, eu ajudo as outras pessoas. E ele tenta ver a vida sobre esse sistema de mérito. A sua confiança está unicamente nas suas obras, no seu mérito. Assim é a vida do ímpio. O Evangelho, meus irmãos, é um sistema completamente distinto desse. O Evangelho é exatamente o ensino da graça, onde nós, entendendo que nós somos imerecedores, nós somos desprovidos de qualquer meio para nós sermos aprovados diante de Deus. As nossas boas obras não são suficientes para nós sermos aprovados por Deus no dia do julgamento final. E é somente a obra de Cristo. Essa é a nossa única esperança. Cristo ter morrido em nosso lugar. Crianças, os pais falam para vocês obedecerem e obedeçam aos seus pais. Sejam bons filhos, obedientes. Vão para a escola, estudem, tirem boas notas. Mas não é isso que garante a vida de vocês perante o Senhor. Diante do Senhor nós somos pecadores e culpados, e a graça de Cristo, esse é o nosso fundamento.
Nós não podemos, meus irmãos, criar um sistema de mérito e o farisaísmo é exatamente um modelo distinto do que qualquer modelo meritório do mundo. De um ateu, de um espírita, de um católico, que está fundamentado no mérito, fundamentado nas obras para ser aprovado diante de Deus. E essa arrogância do ímpio, a olhar para o seu número, olhar e se sentir superior para Jonatas que está subindo com aquele homem, reflete essa teologia do coração do homem que não confia na graça de Deus, confia na sua força, confia no seu mérito. Mas o versículo 12 ainda diz: então Jonatas disse ao escudeiro: vem atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas subiu engatinhando, e o seu escudeiro foi atrás. Os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Nesse primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens numa pequena área de terra. Algo extraordinário aconteceu, meus irmãos, numa sua posição desfavorável, engateando, com o escudeiro atrás. Deus fez, aqui é o poder de Deus, é a graça de Deus. Se a arrogância na palavra do ímpio reflete esse sistema meritório do ímpio de obras para se salvar, todas as vitórias nas guerras do Antigo Testamento, como essa cena de guerra, reflete não a habilidade, esperteza ou integridade de Jonatas, mas reflete um único conceito. E vai ficar muito claro nas implicações dessa vitória sobre a glória de Deus. É o poder de Deus. Deus que ganhou essa guerra. Deus que derrotou, reverteu esse cenário. Aqui é uma cena extraordinária. Alguém subindo, engateando, lutar contra 20 soldados, vencer essa batalha, eles caírem. E isso foi algo tão extraordinário que no versículo 15 diz: houve grande espanto no arraial, no campo e entre todo o povo. Também a guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra tremeu. Foi um terror causado por Deus. Então a narrativa me ensina qual é a conclusão que eu devo ter dessa cena. Foi um terror causado por Deus. A glória dessa cena não é a habilidade de guerra de Jonatas, é o poder de Deus. Deus fez algo extraordinário. Assim como Cristo é aquele que na cruz pagou a nossa dívida. Deus é quem teve o mérito dessa vitória. Deus é quem teve o mérito dessa batalha. Deus, meus irmãos, a gente vê muito isso aqui no 1 Samuel. Deus faz uso de meios imperfeitos, de caminhos imperfeitos, para dirigir e executar os seus decretos. Aquilo que é errado continua sendo errado. A independência de Jonatas vai trazer suas implicações. O projeto de Jonatas, sem consultar o sacerdote, sem consultar o rei, inventando sinais, isso tudo foi errado. Mas Deus faz uso de caminhos imperfeitos na sua soberania para executar os seus decretos, muito acima daquilo que o povo escolheu um rei segundo os padrões do mundo. Deus vai usar Saul para em vários momentos cumprir a sua vontade e até agraciar Israel. No meio das escolhas imperfeitas de Jonatas, Deus vai dirigir segundo os seus decretos para fazer a sua vontade. O nome disso é soberania de Deus, é providência de Deus. Mas os erros continuam sendo erros e certamente trarão implicações. Nós não podemos pegar a cena como um todo e tentar justificar. Foi isso que Saul fez na cena anterior. Ele disse: eu ofereci sacrifício porque eu queria, ajudar o povo na adoração. Ele caminhou nesse sentido e isso não é agradável ao Senhor. O que nós podemos, meus irmãos, tirar de aplicações desse texto? Em primeiro lugar, eu quero pensar um pouco sobre esse conceito de independência, essa mancha no meio da virtude de Jonatas. Isso vai ser recorrente no livro de 1 Samuel. A independência, ela é irmã da rebeldia. Cristo veio
para satisfazer a vontade do Pai. Efésios capítulo 1 nos diz, meus irmãos, que Deus, o Pai, nos decretou antes da fundação do mundo, nos escolheu nele. O Filho veio ao mundo para morrer por nós. E o Espírito aplica a sua verdade em nós. E o que nós podemos fazer, como filhos que querem viver a parte dos seus pais, como esposas que querem viver a parte dos maridos, ou maridos que querem viver a parte das esposas, nós quisermos fazer projetos independentes, nós não queremos escutar a voz do Senhor, queremos seguir a nossa metodologia, nós queremos não seguir o modelo de culto estabelecido nas Escrituras, mas criar as nossas próprias maneiras. Esses caminhos de independência, ainda que possam soar como caminhos positivos, ainda que a motivação seja positiva, esses caminhos, a Escritura nos ensina que são caminhos de rebeldia. Nós, antes de começarmos a pregação da palavra, nós preparamos cantando um salmo. Toda a igreja estava cantando, nós vamos cantar novamente após a pregação como uma resposta. Nós cantamos a Bíblia. E hoje as pessoas estão dizendo que estão adjetivando as igrejas que cantam salmos como igrejas extremistas. Adjetivos pejorativos. Porque eles são os equilibrados. Eles que fazem do culto um espetáculo, né? Uma cena teatral. Não existe quase que espaço para a pregação da palavra. Mas as igrejas que cantam a Bíblia, elas são extremistas. Nós somos adjetivados como pessoas extremistas. A que ponto nós chegamos? O projeto da independência, ele começa a ser visto como algo que é o ponto de equilíbrio. As pessoas não querem ouvir mais a vontade do Senhor. A segunda aplicação, meus irmãos, que nós precisamos ponderar é sobre o serviço. Como nós somos desafiados, meus irmãos, a essa iniciativa de Jonatas. E termos em nossas vidas o serviço como algo relevante, significa que para beneficiar outra pessoa, você muitas vezes vai doar o seu tempo. Imagine que você tem um irmão que está enfermo no hospital e você vai se colocar à disposição para passar a noite com ele, você vai ali estar servindo a ele, passar aquela madrugada. Talvez você não vai dormir bem naquela noite. Você vai receber pessoas em casa para hospedar pessoas, você vai ajudar um irmão necessitado, você vai servir o seu filho, você vai servir a sua esposa, você vai servir o seu marido. É para isso que o Senhor nos chamou, essa é a dinâmica da igreja, uma igreja que serve. Não é igreja egocêntrica, egoísta. Nós precisamos treinar os nossos filhos para que eles não sejam egoístas, para que eles sejam imitadores de Cristo. Por isso é saudável nós, à medida que eles vão crescendo, nós fazemos eles participar na rotina do lar, eles ajudarem, porque senão eles vão ser maridos egoístas, maridos preguiçosos, esposas egoístas, esposas preguiçosas. Eles vão ser pais e mães que não vão aprender a servir. E se você não souber ensinar o seu filho a servir, ele não vai tratar bem o seu neto e você vai sofrer com isso. E é aqui onde nós somos de fato imitadores de Cristo. E é aqui quando nós vamos encontrar alegria na vida, nessa dinâmica de levar alegria para os nossos irmãos, de nós sermos imitadores de Cristo, não termos um modelo do mundo. Chocou a mentalidade dos apóstolos, né? Quando Cristo, naquela cena, ele passa a lavar os pés. Pedro disse, não, nós é que devemos fazer isso, nessa mentalidade, né, do líder ser aquele que tem todo o benefício. E Cristo diz, olha, eu estou fazendo para deixar um modelo, vocês precisam servir, vocês precisam estar aqui, não ser líderes arrogantes, mas ser líderes que trazem benefício aos liderados. Precisamos entender essa dinâmica do que é o cristianismo, meus irmãos, serviço. Pessoas que servem, precisamos entender isso, e isso é imitar a Cristo.
Esse texto, mais uma vez, meus irmãos, como toda a palavra de Deus nos ensina sobre a nossa dependência de Deus. Porque esse texto ele não fala sobre o poder de Jonatas. Ele fala sobre, o versículo 15 diz, foi um terror causado por Deus. Jonatas foi o ator secundário nessa cena. Existe um ator principal, que é o Rei da Glória, que venceu essa batalha. Esse rei que vai fazer dessa cena um grande evento para a derrota desse grande exército. É sobre a ele que nós temos que colocar os olhos e exaltar ao final dessa cena, entendendo a glória de Deus, que nos remete à glória de Cristo como nosso Redentor, que nos remete à nossa dependência dele, não apenas para a salvação, mas para nós termos saúde, para nós termos trabalho, para nós enfrentarmos os nossos problemas. Sabe qual é a palavra do encorajamento que o Evangelho traz para nós? É que apesar dos desafios e dos gigantes que nós temos diante de nós, dos problemas que nós possamos ter, essa palavra, que é uma palavra de uma teologia correta, de Jonatas, do versículo 6. Vamos até a guarnição desses incircuncisos, talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. O Senhor, meus irmãos, é aquele que vai à frente de nós. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus da vitória. Ele nos salvou pela graça. Nós estamos aqui não pelos nossos méritos para adorar a Ele, mas é pela sua misericórdia e sua graça. E nós vamos enfrentar os desafios que estão adiante de nós na vida, com base nesse mesmo princípio do Evangelho, pela misericórdia e pela graça. As crianças vão enfrentar prova nas escolas, nós vamos enfrentar desafios de trabalho, nós vamos lidar com doenças, com problemas, com circunstâncias. Vamos tentar fazer o nosso melhor, mas não é o nosso melhor que vai garantir a vitória. É esse Deus que faz tremer a terra, é esse Deus que derrama graça e misericórdia. Ele vai à frente de nós. E nós podemos confiar nele, porque o Senhor é um Deus da graça e da misericórdia. Que o Senhor Deus nos abençoe. Te damos graça, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua obra na cruz do Calvário e pela Tua obra constante, ó Deus, em guiar e sustentar a nossa vida para viver para o Teu louvor e para a Tua glória. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos sustente, nos abençoe e nos guarde. Nos faz, ó Deus, reconhecer o valor de servirmos e Te honrarmos e de descansarmos, ó Deus, no Teu poder sobre as nossas vidas. Isso nós Te oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, e cantar como hino de resposta ao Salmo 125. De Sião não se abalará, para sempre firme está, como em redor de ti os montes, ó Sião, para sempre em derredor do seu povo Deus está. O centro do homem mau não irá permanecer sobre quem justo for, sobre a sorte dos fiéis, para o justo não estenda a sua mão, a fim de praticar a iniquidade, o mal. Faze o bem, Senhor, a quem anda em retidão, aos bons de coração. Sim, ó, faze o
bem, Senhor, e quem se desvia, Javé o levará. Como homem malfeitor, haja paz sobre Israel. Te damos graças, Senhor, por essa noite em que podemos trazer à memória, ó Deus, a Tua graça e misericórdia